Olá, no programa de hoje vamos conhecer a trajetória de uma advogada autora de 3 livros sobre a atuação das mulheres no direito empresarial. Vamos falar ainda sobre direito trabalhista e como o empreendedorismo é capaz de transformar e salvar vidas, principalmente de mulheres. É agora no Viver e Empreender. Conhecimento, liderança e visão estratégica são diferenciais para qualquer empreendedor. E esses valores estão presentes na história da doutora Vânia Schultz, advogada, mestre em filosofia, especialista em direito empresarial e coautora de 3 obras dedicadas à atuação das mulheres no direito. Veja na reportagem. Uma advogada com 24 anos de experiência, inteligente e antenada, a doutora Vânia Schultz se destaca pela vasta expertise no campo jurídico. Corajosa, ela alçou o voo solo no universo do empreendedorismo bem no início da carreira. A história dentro do direito começou quando ela era secretária de um escritório de advocacia em São Paulo, na década de 90. Eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo, recém-casada, com a expectativa de conquistar o mundo. E aí, o meu primeiro trabalho foi no escritório de advocacia, e o dono do escritório, ele achou que eu tinha talento para coisa e me incentivou a estudar. Nessa época, ela cruzava a cidade de São Paulo de norte a sul todos os dias. Foram anos de muita dedicação e resiliência. A vontade de estudar e de evoluir foram os alicerces da carreira sólida que construiu até aqui. Com pós-graduação em filosofia e LGPD, ela incorpora os princípios filosóficos em sua prática profissional. Com uma abordagem direta e humanizada, ela é especialista em direito empresarial, direito trabalhista, de família e direito do consumidor. O empresário, ele não é empresário, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem outros problemas. E não demora, ele vai se divorciar, não demora, o filho dele precisa de uma supervisão, um atendimento em pensão alimentícia, e a gente acaba abarcando para atender o cliente, porque o direito empresarial, ele tem essa amplitude, então não nos retira conhecimento. Em um mundo onde os obstáculos muitas vezes parecem intransponíveis, Vânia é uma inspiração para quem sonha em trilhar seu próprio caminho no empreendedorismo jurídico. É meio clichê, mas não desista do seu sonho. Porque às vezes a gente vê muita dificuldade e muita barreira e pensa, eu não vou chegar. Mas chega. Se você enfrentar as situações e se você não focar na dificuldade, você chega. Agora é a hora do Viver e Empreender TV Esporte com a minha querida amiga e colunista, a doutora Maria Pessoa. Vamos ver. Olá, eu sou a Maria Pessoa de Lima, sou advogada especialista em direito desportivo, sou colunista do Viver e Empreender TV Esporte. Hoje nós vamos falar de uma relação muito importante dos jogadores de futebol com as mídias sociais. É um tema que é muito favorável aos jogadores, é importante ele divulgar a sua carreira, a sua profissão nas redes sociais, mas ele deve ter muito cuidado com a sua imagem, principalmente com seus contratos de patrocínios, com as marcas. Ele deve ter bastante cuidado com o seu contrato com as empresas que fazem o patrocínio da sua carreira, da sua profissão. Ou seja, quando esse jogador ele tem uma assessoria jurídica de um advogado especialista em direito desportivo, esse profissional, ele deixa bem claro para esse jogador que ele não pode, muitas vezes, utilizar marcas de concorrente, de roupas, de tênis, porque isso tem cláusulas contratuais que impedem dele usar marcas do concorrente. Também nas suas mídias sociais, esse jogador, ele tem o cuidado, deve ter o cuidado de não
falar sobre assuntos polêmicos, que vai trazer muitas, às vezes, até mal interpretação pelo seu público. É importante ele saber que o seu contrato com alguns patrocinadores estabelece essas cláusulas também, falando sobre essa capacidade, esse seu trabalho, essa sua imagem nas mídias sociais. Ou seja, o jogador de futebol, ele não tem sua vida só entre as quatro linhas durante o seu trabalho, durante seus campeonatos. A sua vida, ele é um ser público. E a sua vida reflete também no seu trabalho, nos seus contratos e nos próximos contratos também. Muitas vezes, esse contrato que ele fez com algumas empresas traz essas cláusulas de multas altíssimas e muitas vezes até rescisão contratual, dependendo do que ele postar nas suas redes sociais. É por isso que é importante que esse jogador ele tenha essa assessoria jurídica de um bom advogado, especialista em direito desportivo e também de uma empresa que trabalha as suas mídias sociais, para que ele não corra nenhum risco de prejudicar a sua carreira profissional. Eu sou a Maria Pessoa de Lima, especialista em direito desportivo, colunista do Viver e Empreender, TV Esporte, e até a próxima. O que o futebol ensina para o empreendedor? Você que está assistindo, que empreende, que gosta de se inspirar neste programa, você que já empreende ou você que sonha em empreender? O que você acha, doutora, que A o esporte coletividade. traz? O empreendedor aqui no Brasil, principalmente, ele é muito solitário. Existe uma certa existe uma competição entre os empreendedores que não deveria existir. Quando nós nos unimos como empreendedores, nós progredimos, nós nos ajudamos mutuamente. E o futebol tem essa coletividade, esse senso de coletividade. Ele é também, assim como ele é mundial, universal, o empreendedorismo também é universal. Nós estamos aqui e vendemos produtos para a Argentina, para a China, para os Estados Unidos, para todos os países. Sim. Então, o empreendedor ele tem que ter essa amplitude. E esse senso de comunidade, de coletividade. Não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Nós, por exemplo, nós temos um programa aqui. Sim. Quem sabe se daqui a pouco nós estaremos em outro país com o nosso programa. Eu tenho certeza. Um país aqui neste continente, né? Neste continente, só que um pouco mais para cima. Logo a gente vai te contar. É surpresa. É surpresa, mas fiquem de olho que, ó, Viver e Empreender está expandindo. Ó. Já trouxemos uma advogada que é especialista em direito internacional. Um beijo, doutora Roberta Fazolo. Sua entrevista foi incrível, um sucesso aqui. Volte mais vezes para a gente conversar sobre direito internacional. Mas pegando o fio da meada, ainda falando sobre o jogo da Argentina e da Inglaterra, doutora Maria, outro ponto que eu observei, gostaria que você desse sua opinião sobre isso, é o senso de persistência que esses argentinos ensinaram. Sim. Que para as novas gerações é um grande exemplo, porque a gente sabe que os mais jovens, desculpem mais jovens, mas muitos desistem muito rápido, não é verdade? Isso. Existe hoje uma celeridade muito profunda por causa dos meios de comunicação, das redes sociais. Os jovens eles não têm muita essa paciência de se determinar, de criar metas e ir atrás daquele objetivo, de conquistar, de fazer essa persistência. Se a Argentina tivesse ficado paralisada, se ela não tivesse tido a persistência que ela teve, O foco, a persistência, a união, a organização e a coletividade, eles não teriam conseguido aqueles 2 gols. eles vibram uns pelos outros, não competem entre si. Exato. O que é tão difícil, né? Às vezes nós seres humanos, nós temos esse senso de competição, mas a gente também é muito mais gregário do que segregador, não é verdade? Exato. E essa união é muito importante no futebol e no empreendedorismo. Gostei muito da sua análise. Estela não tem como uma pessoa que foi jogador de futebol, ele tem um senso totalmente diferente das outras pessoas. O universo dele é sempre no coletivo.
Se ele sentar numa mesa e tiver 10 pessoas fazendo a refeição, ele faz questão de dividir o suco, a refeição dele, oferecer a todos, ele oferece, mas ele oferece assim, desprendido. Sim. E os outros estão ali comendo quietinho ali nos seus cantos, não lembram de fazer isso. Quando às vezes lembram de falar bom apetite, e eles não, eles fazem questão de fazer essa forma coletiva. Sim. Outro time, doutora Maria, que me inspirou bastante, bastante mesmo, foi a Noruega, que apesar de ter eliminado a gente, demonstrou uma humildade muito Exato. grande. E justamente por isso, na minha humilde opinião, por isso que eles foram tão longe, né? Exato. O próprio Haaland, que é um dos maiores jogadores do mundo, ele falou, nossa, é uma honra jogar com o Brasil. E eu li, não sei se você leu, mas que em Pernambuco mais de 60 pais registraram seus filhos com o nome Haaland. Eu não sei se é meme ou não, você que me fala, é fato ou fake? Ah, não sei. Isso aí eu não Vamos sei te checar, responder. vamos checar aqui. Alô, edição, vamos checar e a gente escreve aqui se é verdade ou mentira. Coloca aí, é fato ou fake? Eu não sei, mas eu acredito que esses protagonistas da Copa, como eu falei aqui no começo, né, na abertura dessa entrevista, como eles são capazes de inspirar, não é verdade, doutora? Exato. Por isso que é um esporte universal. E no próximo bloco teremos dicas valiosas da nossa colunista e especialista em Direito do Trabalho, a doutora Beatriz Bock. Fica aí que o Viver e Empreender volta já já. Viver e Empreender TV é um oferecimento Streambox. Instituto Renove. Sócio Business há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. E JC Luz, cuidando de vidas. E o Viver e Empreender TV está de volta e agora vamos conferir a conversa que eu tive com a doutora Beatriz Bock, nossa colunista, que vai falar sobre liderança e os novos modelos de trabalho. Pegando esse gancho do trabalho home office, qual a sua visão sobre o home office e qual é a modalidade ideal, na sua opinião, para um trabalhador? Acho que depende muito, né, de profissão para profissão, de cargos. Às vezes as pessoas têm que estar, sim, presencialmente dentro da empresa. Eu gosto do home office, porém, tem pessoas que não se adaptam, né? Às vezes querem ir para o trabalho e você também tem que ficar cobrando, né? Vamos falar aqui, né? Cobrando. Porque a pessoa estando em casa, gente, ela não vai trabalhar da mesma forma que ela estiver dentro de uma empresa. Desculpa, não vai, entendeu? Ela tem as coisas dela da família, se tiver filho, tem que arrumar a casa, tudo isso. Então, ela não vai estar ali cumprindo suas 8 horas diárias de trabalho. Vai estar, né, intercalando picado. as tarefas. Vai estar picado. Então, assim, ó, tem gente que não tem perfil de home office, entendeu? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? A gente buscar entender qual é o nosso perfil antes de entrar numa empresa. Não adianta você se candidatar a uma vaga a qual você não se adapte, não tem a ver com sua personalidade, com seu estilo de vida, principalmente. Agora, pegando esse gancho do autoconhecimento, doutora, em que momento da sua trajetória você entendeu que você não queria ser uma advogada num escritório, mesmo que familiar, mesmo com esse conforto todo? Em que momento você pensou, não, agora eu vou abrir meu escritório, agora eu vou empreender? Qual foi sua maior motivação? Eu acho que nós passamos por momentos na vida que nós temos que tomar decisões importantes. Como eu te disse, ali dentro eu não iria crescer mais. E eu via que, não é que eu estava apagada, mas eu poderia estar nessa parte da comunicação. Eu não tinha as redes sociais abertas na época para trazer conteúdo para as pessoas. Eu só ficava interno dentro de um escritório numa gestão. Sem se comunicar. Sem se me comunicar. E eu sempre gostei de comunicação, né? Então eu sempre me adaptei com a comunicação também. Então eu levei assim, em 2023, que eu tomei a decisão de sair da sociedade. Foi muito difícil, porque é uma sociedade familiar. Tive que conversar com a família, né, para eu poder sair daquela sociedade, explicar que eu era a única que não queria mais aquilo. Então, 2023 inteiro, aí metade de 2023 eu fiquei em negociação para sair, tudo, e poder abrir meu próprio escritório. Então, assim, eu acho que foi a parte mesmo do meu crescimento. Eu queria ter um crescimento profissional. E como é liderar a sua própria equipe hoje?
Difícil. Por quê? Eu vejo assim, no começo, principalmente, como eu tinha a liderança de outros funcionários, aliás, assim, não é uma coisa fácil liderar. Quando eu entrei para liderar a outra equipe do outro escritório que eu estava, aquelas pessoas já estavam lá, já trabalhavam comigo, então era diferente, eu conhecia as pessoas. Agora, dentro do meu próprio escritório, não. Desde a parte da contratação, a liderança foi minha, entendeu? Então, eu tive que conhecer o perfil das pessoas depois de contratá-la, porque eu falo, no currículo tudo é lindo, maravilhoso, né? Só que você conhecendo a pessoa é outra coisa. Você se considera uma líder mais rigorosa, mais brava ou você mais mãezona? Qual o seu perfil? Eu acho que eu sou mais mãezona, mas às vezes eu sou meio brava também. Você tenta buscar o equilíbrio ali. Tento no equilíbrio. Olá, sou a doutora Beatriz Bock, advogada trabalhista e consultora empresarial. Hoje eu estou aqui no Viver e Empreender TV para falar com vocês de uma coisa muito importante: clima organizacional. Você tem clima organizacional dentro da sua empresa? O que seria o clima organizacional? É como fosse, gente, a personalidade da sua empresa. Os princípios, os valores, a parte de como que você treina os seus funcionários e lidar ali dentro com os funcionários. Não basta apenas ter uma frase bonita na parede da sua empresa. Você tem que agir e fazer de forma correta até mesmo o que a frase diz. Mas eu vou contar aqui uma história para vocês, um caso que é interessante. Essa pessoa tinha somente 2 funcionários na empresa dela e mesmo assim os 2 entraram na Justiça do Trabalho. Mas você sabe por quê? Porque a primeira que entrou na Justiça do Trabalho ganhou o processo. Obviamente que ela contou para a amiga dela que ela tinha ganho, então, uma reclamação trabalhista. E o que vocês acham que aconteceu? A amiga foi atrás da mesma advogada e entrou com uma ação contra essa pessoa. Ou seja, é uma clínica. Nessa clínica só tinha 2 funcionários, gente. Mesmo assim, os 2 entraram com ações trabalhistas. E mesmo com valores altos, com mais de R$100 mil cada ação. Agora pensa uma coisa, qual que é a cultura organizacional dessa empresa? O que ela está aí mostrando para os funcionários dela, até para os próprios clientes? Porque ali ela tinha vínculo irregular, horas extras, intervalo, tudo feito de forma errada, sem cartões de ponto. E além disso, sofrendo assédio moral. Exatamente, com as 2 funcionárias, as 2 sofreram assédio moral. Então fique de olho nisso dentro da sua própria empresa, porque não basta você ser correto. Os outros funcionários, líderes, gestores, todos têm que tratar bem os funcionários, porque está dentro da cultura organizacional. Então, sempre que você contratar um funcionário, chame ele e mostre qual que é a cultura da empresa, quais são os valores, quais são os princípios e o que você ali releva no tratamento com os seus clientes, com os seus funcionários. Obrigada, sou a doutora Beatriz Bock, espero vocês na próxima. Você vai conhecer agora a história de uma mulher que transformou a própria dor em propósito. Depois de enfrentar um relacionamento abusivo, a depressão e recomeçar a vida do zero, Edilaine Souza encontrou na estética muito mais do que uma profissão, mas uma missão de resgatar a autoestima e a confiança de outras mulheres. Edilaine, me conta, em que momento a estética entrou na sua vida? E por que a estética? Essa é uma pergunta que eu não consigo te falar de uma forma tão clara, né? A estética caiu na minha vida como um presente de Deus mesmo, um cuidado de Deus. Porque foi uma fase em que, como mulher, eu já não tinha mais essa autoestima. Eu estava tratando uma depressão muito forte que me arrastou para a cama, onde eu já não tomava mais banho, não tinha vontade de viver. E aí daqui a pouco, quando eu me olho, estou eu indo trabalhar na estética, estou indo fazer por mulheres aquilo que Deus havia feito por mim, né? Aquilo que você precisava. Aquilo que eu precisava. E você começou por qual caminho da estética? Qual era a sua atividade naquele momento e quando foi? Que ano você começou?
eu já estou nessa caminhada há 9 anos. E eu para me descobrir no que eu iria fazer, porque eu sempre gostei de cuidar, eu gosto de cuidar. Então, a princípio, eu primeiro fui para sobrancelha, então eu virei uma lash, né, designer. Eu fui fazer microblend, algumas técnicas de fio a fio, essa coisa toda. Micropigmentação. Isso, a micropigmentação. E então, ali eu percebi que eu já estava me encontrando com aquilo que eu gostava de fazer. Mas eu percebia que ao fazer a sobrancelha das mulheres, eu reparava muito na pele das mulheres. Então, às vezes eu falava, meu Deus, mas que sobrancelha linda, mas a pele dela está um pouco oleosa, com acne. Eu falei, mas o que é disso? Até eu entender que o meu chamado maior era a estética. Qual é o seu objetivo com o seu trabalho, Dilane? O meu objetivo com o meu trabalho, quando eu comecei, eu achei que seria estética, né? Que a cliente me procuraria e eu ofereceria um tratamento estético, seja facial ou corporal. E a partir dos primeiros tratamentos, eu descobri que a gente oferece cura. Então, qual que é o meu objetivo? Curar cada dia mais. Né? Tem dias que antes de sair de casa, eu falo, Deus, abençoa essas mãozinhas, né? Que todo mundo que eu tocar, que eu possa não só transformar esteticamente, mas que possa haver também uma cura emocional, porque a estética, ela é isso, eu também vejo ela como uma cura. Sim. É muito legal ver a transformação na vida das mulheres através de um simples tratamento. E foi o que aconteceu com você. Sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse viés mais pessoal. O que a estética representa na sua vida? Em que momento você precisou dela de fato? A estética, ela me acordou para a minha autoestima, para o meu amor próprio. Ela me trouxe cura para a depressão. Porque a depressão, ela mexe ali na tua alma mesmo, ela te faz se sentir nada. Então, quando a estética ela entrou na minha vida, ela me acordou primeiramente como mulher. Então, você entende, eu estou viva. Eu sou bonita. Eu tenho meu valor. Isso, eu tenho meu valor, eu tenho potencial, eu tenho garra, eu posso. E aí você pega essa transformação que foi feita em você e começa a levar para a vida de outras. Isso é muito lindo, né? Sim. E eu tô vendo seus olhos brilhando aqui. A gente fica até emocionada de falar, né? A gente começa a relembrar muita coisa bacana. Sim. Que dica você daria para quem quer começar na estética, para obter sucesso como você tem obtido? Tem que dar o primeiro passo, precisa acreditar em você, porque dependendo da realidade que você esteja vivendo, ninguém acredita em você, ninguém te dá credibilidade alguma, é você por você mesmo. Então acredite em você, confie em um Deus que te levanta todos os dias. Eu falo que a experiência de vida que eu tenho com Deus, eu entendi que para Deus, nós mulheres, nós somos muito especiais para Ele. E Ele está ali todos os dias para nos fortalecer, nos colocar de pé. Então, assim, confia em Deus, confia em você. Não é tarde, não existe idade e você é capaz. Com 34 anos saindo de um divórcio, eu achava que a vida tinha acabado. Não existe mais recomeço, é deitar e trabalhar todos os dias sem ter mais expectativa de vida. Tinha dia que eu abria os olhos e eu falava, porque eu acordei, o que eu ainda tenho para fazer aqui? E tão nova, né? Tão nova, com 34 anos. E hoje com 46, gente... É outra mulher. Eu tô a milhão, tô a milhão. Eu me surpreendo comigo a cada dia. Estudo muito, estar na estética não é se acomodar, é estudar muito, para que a cada dia você seja mais preparada, mais capacitada. Então acredita em você, você é capaz, é você que tem que acreditar em si primeiramente. Você é capaz, você consegue. E lá na frente você olha para trás e não acredita. Tudo que você conseguiu, o que você é capaz de fazer, o que você quer fazer. Exatamente. Cuidar de si começa com pequenos rituais e para viver e empreender da melhor maneira, o mais importante é não esquecer de si mesma. A nossa colunista, a doutora Roselaine Ferreira, traz dicas importantíssimas para quem busca mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você faria o mesmo procedimento estético que a sua amiga fez só porque o dela ficou bom? Se eu fosse você, eu não faria isso.
Mesmo porque nós envelhecemos diferente e nós temos que entender a causa da sua ruga, a causa da sua flacidez ou a causa daquilo que você veio buscar, o que está te incomodando. Então, um procedimento estético, ele nunca começa pela queixa, ele começa procurando a causa da queixa. E é isso que eu faço com as minhas pacientes. Eu tento entender o que levou ela a me procurar, o que está incomodando, para sim tratar o melhor procedimento para ela e entregar aquele resultado que ela veio procurar. Porque a anamnese é essencial nesse momento. Então, você não tem que procurar o procedimento, e sim o profissional que vai realizar esse procedimento em você. Porque muitas das vezes não é só ver fora, é entender por dentro como que está o seu organismo. E muitas vezes a gente vai precisar de fazer um diagnóstico mais completo, pedir exames de sangue para saber como está funcionando o seu organismo. Isso vai fazer com que a gente possa entregar um resultado de qualidade, onde você possa se olhar no espelho e se sentir feliz e ver que valeu a pena fazer esse investimento em você. Eu sou a doutora Rosilane Ferreira, fundadora do Instituto Renove. Até a próxima. Vamos conferir agora o bate-papo que eu tive com a nossa colunista Cláudia Lima, líder da JC Luz, sobre vendas, empreendedorismo feminino e sobre, principalmente, conexões. Além de ser apaixonada por vidas, você é ótima vendedora e eu quero falar sobre isso, porque tem muito empreendedor, Cláudia, que eu entrevisto inclusive, que não gosta de vender porque tem preconceito, crenças limitantes, ou não sabe simplesmente. O que você diria para essa pessoa que se recusa a vender mesmo sendo empreendedor? Que tudo é venda. Estar aqui agora fazendo uma entrevista dessa é venda. Ó, tem que vender a imagem, tem que estar bem, tem que estar com autoestima que isso é de dentro de você, esse entusiasmo, essa força. Tudo é venda. A venda, no início do mundo, tudo é venda. O tempo todo é venda. Tudo que a gente faz é venda. Num relacionamento, a gente se vende o tempo todo, ou seja, é a nossa imagem, é a nossa construção, é o que a gente faz. Fiz uma comida gostosa. Parece que a gente só está colocando na mesa. Não, você tá ali ofertando, você está vendendo, porque a venda não é só sobre isso aqui. Porque vender não é, eu não sei vender uma xícara, eu não sei viver disso aqui, como é que eu vou vender um programa, como é que eu vou vender um produto, um serviço. Venda é conexão, é relacionamento, é a gente poder apresentar aquilo que a gente tem de melhor e a pessoa entender que isso é bom para mim. Então isso é venda, viver é venda. Tudo que a gente faz é sobre venda. Viver é venda. Eu gostei dessa frase. Vou adotar aqui. Viver, empreender, viver é venda. Viver é com venda. certeza. E vender é uma arte, né? É o que você entrega para a pessoa justamente, né? Porque também na internet, Cláudia, a gente vê muita gente vendendo e não entregando. Sim. Que esse é outro ponto. Então é melhor você nem se arriscar a vender aquilo, né? Você se encontrar e se autoconhecer. Não é verdade? Sim, é responsabilidade. Por isso que tá vendo, não é só sobre negócio. Porque senão é sobre negócio. Eu vou vender uma xícara que eu nem vou entregar. Eu vou vender um serviço que eu nem vou entregar. E aí a gente já está falando de outras coisas. A gente está falando já de caráter, a gente está falando de pessoas que acreditam que ainda não entendeu o que está fazendo aqui, né? Nessa terra. Porque isso é responsabilidade. Eu não posso ter... Se eu não tenho responsabilidade com o outro, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo nem para viver. Então, é a responsabilidade de você cuidar do outro, ter empatia, de você entregar para outra pessoa aquilo que você gostaria que fosse entregue para você. Sim. Cláudia, você é uma mulher bem-sucedida com 4 filhos homens. Como é que você fez para girar todos os pratinhos ao mesmo tempo? Ou não? Não foi assim, você parou para se dedicar à maternidade? Ou você continuou trabalhando? Como é que é a sua história? Na verdade eu não parei, né? É um grande desafio você ser mãe, empreendedora. As culpas de você deixar o seu filho para você tocar o seu negócio, você encontrar o equilíbrio de amor pelos filhos com a responsabilidade com os negócios, fazer tudo isso sem parada, né? Porque eu lembro que no nascimento do meu filho caçula, por exemplo, com 20 dias de nascido, eu estava com ele na empresa fazendo reunião. Tá certo, Cláudia? Não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estou dizendo que era o que eu tinha, era o que eu podia. Eu não podia reclamar. Porque ou eu me vitimizava, ou eu reclamava, ninguém me ajuda, meu Deus, o que eu faço agora?
ou eu entendi a responsabilidade que eu tinha na minha mão de ser mãe e de ser empreendedora ao mesmo tempo e de simplesmente ter que fazer. E antes de ir embora, eu te convido para seguir o nosso programa nas redes sociais. É @Viver e Empreender TV. Eu vou repetir, @Viver e Empreender TV. A gente vai colocar o QR Code aqui na tela para você pegar o seu celular, escanear e já seguir a gente nas redes, tá bom? Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, audiência de sempre e até o próximo Viver e Empreender. Tchau!